Bora, fiel, informação importante agora nessa manhã de sábado, dia decisivo pro Corinthians fechar com o Dorival, ele que vai ter uma reunião daqui a pouco com o Wilson Melo presencial, lembrando que ontem foi apenas virtual, uma reunião com o Fabinho Soldado. Então, informação importante com a Lili lançamento direto do Corinthians, deixa o like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão, para mais enrolações, bora pro vídeo. Olá, amigos do Sport Center, o Corinthians fez nesta sexta-feira a última preparação para o confronto de sábado contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, quinta rodada da competição. O Corinthians, que ainda não anunciou o novo treinador, deve ter à beira do gramado Orlando Ribeiro, treinador do Sub-20, que já comandou o treino nesta sexta-feira. Mais alguns desfalques, tá? O Rodrigo Garro ainda segue como desfalque no timão. O goleiro Hugo Souza vem acelerando aí a recuperação para tentar voltar o quanto antes, mas ainda é dúvida. Thales Magno teve que ir ao hospital por suspeita de pneumonia, então não deve estar em campo também. Igor Coronado segue se recuperando. Portanto, o Corinthians deve ter alguns desfalques para essa partida, sim. O Corinthians, que precisa vencer, veio de 2 derrotas consecutivas, a primeira contra o Palmeiras e depois contra o Fluminense, que acabou culminando na demissão do técnico Ramon Dias, do comando do Timão. É um Corinthians que vai encontrar do outro lado o elenco do técnico Pepa, que precisa vencer. Nos 4 últimos jogos somou apenas 1 ponto. Portanto, o elenco do Sport vem para a Neoquímica Arena, chega em São Paulo para tentar buscar a vitória diante do Corinthians, jogando na casa do adversário, o que nunca aconteceu na história do confronto entre as duas equipes. Nos bastidores aí, enquanto as duas equipes se preparam para entrar em campo, para o lado do Corinthians há uma força-tarefa para anunciar o quanto antes um novo treinador. A expectativa é de que o novo comandante do Timão possa assumir a tempo de treinar a equipe para o confronto contra o Racing do Uruguai pela Sul-Americana na próxima quinta-feira. Terceira troca da era Augusto Melo, técnicos do Corinthians na gestão do atual presidente. Mano Menezes, um aproveitamento de 20%. 34 dias no cargo, lembrando que quando ele assumiu já era o treinador. Ele teve mais dias no comando nessa passagem que teve, mas com o Augusto Melo apenas 34 dias. Antônio Oliveira 144, 51,7%, Ramon Dias 60,6%, 281 dias. O Melo assumiu o cargo em 2 de janeiro de 2024, aí o Mano já era o técnico. Vamos lá, primeiro que eu nunca vi, acho que foi a primeira vez que eu vi uma saída de um técnico feita pela TV do clube, o que me parece pelo menos que o clima era bom, né? A gente viu ali a despedida, viu falar o clube ouvindo a família Dias, uma passagem que foi muito importante o ano passado para resgatar a equipe e livrar do rebaixamento, mas agora fica a questão, Elton. E agora, José, né? Como fica esse Corinthians que tem já conversa marcada com o Dorival? Como é que você vê essa? Bom, primeiro que a gente vê o quanto mais dias, e eu não estou falando dos dois, pai e filho, maior o percentual. Ou seja, você precisa dar tempo de trabalho para que esse trabalho se desenvolva. Segundo, eu acho que ele sai pela porta da frente por conta não só de ter livrado o Corinthians do rebaixamento na temporada passada, mas ter colocado o Corinthians, porque o Corinthians não classificou para a fase de grupos, sim, mas saiu da zona de rebaixamento para disputar pré-Libertadores, né, as fases preliminares da Libertadores, e conquistou o título estadual. Então não tem por que você demitir e terminar uma relação, e essa relação ela terminar com o técnico saindo pela porta dos fundos. Eu acho que ele cumpriu os objetivos que foram dados para ele. Agora a questão teria lastro para continuar mantendo o Corinthians entre os primeiros colocados do Brasileiro, fazer uma campanha mais segura no Brasileirão, tentar na Sul-Americana conquistar o título, né? Bateu na trave 2 vezes, quartas de final no ano, semifinal na outra. Então o Corinthians ainda tem um campeonato importante a disputar, além, obviamente, da própria Copa do Brasil. E olhando para o futuro, olhando para o que tem pela frente, a tentativa do Dorival Júnior, que é um técnico que está à disposição no mercado, assim como os outros 2 últimos técnicos da seleção brasileira, o Fernando Diniz e o Tite. O Diniz já passou lá como atleta, né? O Diniz, acho que... Fernando Diniz? O Diniz, acho que passou no Corinthians como atleta, se eu não Foi, estou enganado. Sim, passou. Como eu não atleta. Não entendendo onde era o lá. Como atleta no Corinthians. E o Tite tem uma história magnífica, campeão da Libertadores, campeão do mundo. O Dorival resumidamente,
um técnico que nos últimos anos tem se tornado um acertador de times. Isso aconteceu no São Paulo, isso aconteceu no Flamengo, isso aconteceu lá no Ceará, quando ele voltou para o mercado. E eu acho que o Corinthians permite, pelo elenco que tem, que ele consiga consertar, caso ele acerte com o clube, se ele aceitar a proposta, consertar esse clube, consertar esse time, melhor dizendo, o clube, para consertar vai precisar de mais gente aí, mas o time, em curto prazo, achei ele capaz de fazer isso, porque é um técnico que já se mostrou, né, nas últimas temporadas, capaz de acertar equipes. Se não me engano, que o Diniz jogou certamente, me lembro dele bem no Corinthians, se não me engano, ele é da geração do Zé Elias. Eu vou mandar pro Zé, no futsal, inclusive. No futsal, ali antes da base no campo. Eu sei que o Zé sempre cita o Diniz como um colega ali não de berço, mas de infância. Depois eu vou até mandar uma mensagem pro Zé trazer essa informação, se o Zé tiver ligado no celular. Se não, Zé, aproveite a sua Sexta-feira Santa. Temos uma tela, né, Sandro? O Zé que estava na equipe F comigo e com o Elton Serra há 1h30. Vamos lá, vamos colocar a tela com números do Dorival. Vai pintar no Corinthians os últimos 3 trabalhos do Dorival. Seleção brasileira, uma avaliação de um trabalho ruim. São Paulo e Flamengo com títulos, a Copa do Brasil 23 pelo Tricolor, pelo Rubro Negro, Copa do Brasil e Libertadores 22. Eu ia falar assim, né, porque eu falei avaliação ruim do Brasil, e eu ia falar avaliação boa de São Paulo e Flamengo, muito embora tenha sido optada pela saída dele no Flamengo, mas para mim um cara que ele já pegou no meio do trabalho, então ele já substituiu ali, já foi para contenção de crise e transforma em título de Copa do Brasil e Libertadores. Para mim, não dá para falar que foi um trabalho ruim. Dorival Júnior, como é que você vê esse momento pós-seleção e o valor que ele pode ter caso aceite o Corinthians para trabalhar? Bom, ainda é uma interrogação, porque, logicamente, ele hoje é um técnico desempregado, mas é desempregado da seleção brasileira. A gente viu o percentual dele ser maior que no São Paulo, né, o percentual de aproveitamento na seleção brasileira, mas a gente percebe pela perspectiva de elenco, né, que ele tem, e a possibilidade na seleção brasileira de ter quem ele quiser à disposição, né, desde que fisicamente esteja bem. No clube ele não tem isso, né? Ele tem que contar com os jogadores que são contratados, tem um orçamento definido. Tem um dia a dia que eu acho que traz também para ele algo que ele perdeu na seleção brasileira, de estar treinando com os atletas todos os dias. Eu acho que esse aspecto ele traz de volta, não se perdeu, até porque há pouco tempo ele era técnico de clube. Mas acaba sendo uma interrogação, Felipe, porque é um técnico que acreditou estar numa Copa do Mundo ano que vem. Então, será que o Dorival encara com uma frustração esse momento da carreira? Porque ele disse, a seleção brasileira estará na final da Copa do Mundo de 2026. Ele falou isso, né? Assumiu essa responsabilidade. E agora ele é um técnico que volta ao mercado do futebol brasileiro. Por mais que esteja sendo cortejado por uma gigante marca que é o Corinthians, ele sabe que nesse momento ele vai ter que reconstruir a sua trajetória no futebol brasileiro. Porque eu acho que a expectativa dele era alta e agora é outra. Agora é buscar, de novo, o mercado que ele já estava acostumado nos últimos anos. Mas, repito, é um técnico preparado e eu acho que a seleção brasileira traz um componente adicional para ele, que é a questão da pressão, lidar com pressão, lidar com uma situação complicada, como ele já teve que viver no Flamengo e no São Paulo, trabalhos recentes. Eu acho que é possível, né, ele fazer com que tudo isso volte à tona, voltando a ser técnico de clube no Brasil. O Capito estava falando, a tua preferência é o Tite. Eu acho que o primeiro nome que o Corinthians teria que buscar, rápido, eu acho que seria o Tite. Até para terminar com isso. Ele é maior que o Messi. Eu acho que se o Corinthians procura o Tite e o Tite fala não, aí eu acho que essa relação ela quebraria de vez. Papo? Então, não precisa ser uma proposta. A gente só queria Alguém saber, virou e falou, né? ele ainda não quer nada aí, acabou. Você não precisa desgastar. Eu acho que o Tite, ele, na minha opinião, ele no Corinthians, ele é maior do que todos os jogadores. Assim. Eu acho que o Dorival, ele vai ter que ter um entendimento mas assim, vou colocar do Mendes, não é que o Mendes vai dominar o dia a dia, não é porque ele nem tem muito esse perfil. Eu acho que foi uma entrevista que ele deu ali meio de... A mesma maneira como eu falei que ele chutou a bola lá na saída, ele deu essa entrevista. Mas eu acho que o Tite, ele tem
ele tem costas largas ali, a história dele. E aqueles que falam, eu respeito, mas não concordo. Fazer o Corinthians também chegar onde o torcedor espera. Imagina o Memphis dar uma aula tática pro Tite. Fala, Tite, não é assim, o time tá limitado, o time tá previsível, o time não sei. O Memphis chegar lá numa coletiva lá... O Tite não sabe de tática. Não sei, o Memphis pode não concordar, olha. O elenco do Corinthians é muito bom. Ouvindo isso? Fica imaginando assim, o Tite é muito bom. Se você olhar a capacidade de elenco do Corinthians, a capacidade de elenco de um time bem montado, que a gente sabe que o Tite, o Dorival podem fazer, eu acho que, enfim... Porque você vai olhar para o elenco do Corinthians, o Flamengo é melhor, mas a gente não olha para o Tite, por exemplo, no Flamengo. O Palmeiras é melhor, mas você não olha para o Tite, por exemplo, no Palmeiras. Eu acho que o Tite tem capacidade de fazer esse time jogar. Pô. Se você tem os jogadores, todos em condições ali, motivados, o elenco é bom. Assim. Treinador. Eu acho que pro Tite seria muito bom esse retorno pro Corinthians. Eu acho que agregaria... Talvez ele olhe e fale, pô, o que o Corinthians pode trazer para mim? Eu acho que o Corinthians pode trazer muita coisa positiva pro Tite e pro Dorival também. Eu acho que são treinadores, eu acho que você trabalhar no Corinthians, treinar o Corinthians, isso é um poder que você tem. Com um elenco qualificado, eu acho que esse poder aumenta ainda mais. Eu acho que o elenco do Corinthians, o time do Corinthians é bom. Dorival Júnior. Atenção. Abre a tela lá para eu poder ver. E o Bubu chamou de Dorivangal, né? Não, Dorival. São Paulo ele falava. É Dorival. Dorival. É. Calma. No Flamengo, 2 títulos, só uma Libertadores, não é isso? Sim. E uma Copa do Brasil. Correto. 43 jogos, 26 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 66,7% de aproveitamento. E saiu porque os caras olharam e falaram, mas pra sequência aqui, ele já dá uma desgastadinha ali, futebol já não foi o mesmo, Precisava jogar mais. não foram legais, precisava jogar mais. Aí trouxeram o glorioso Vitor Pereira, mas tudo bem, segue lá. São Paulo, 54 jogos, 25 vitórias, 13 empates, 16 derrotas, 54,3%. Ele é bicampeão da Copa do Brasil. Mas aí já começa a mudar, porque depois daquele título, o Dorival do São Paulo da seleção era um cara que empatava e perdia mais do que ganhava. Entendeu? Entendi. Ali, são 9 tropeços na seleção, 7 vitórias. São 29 tropeços no São Paulo, 25 vitórias. Porque fica o retrato do Dorival campeão da Copa do Brasil, mas o Bubu depois ele tem uma memória um pouco melhor do que a minha, ele é um historiador. Bubu, como é que foi aquela reta final de bola jogada de São Paulo Por favor, do Dorival? Bubu, você que tem uma memória... Não, o Dorival, assim como o São Paulo, tomou 5-0 do Palmeiras, por exemplo, num momento de desmobilização completa do time, ganhou a Copa do Brasil, amigão. O Caleri falou, olha, eu joguei meses aqui no sacrifício, agora eu vou operar. O Lucas também não tá aguentando, vou parar. Então, assim, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, né? Tirou aquele peso das costas que não tinha esse título, e aí chegou no final do ano, largou, entendeu? Largou. Que nem aquele aluno que já no terceiro trimestre já conseguiu todas as notas para ser aprovado, mas aí ele já entra em férias, né? Em outubro. Mas já os tem a pais semana continuam pagando a mensalidade, ele continua pagando a mensalidade. Né? Não é que ele parou de pagar em junho, né? Vaga, é dezembro, vai pagar. Mas tomou aquele 5 do Palmeiras. Mas como você sempre lembra da grandiosidade, do gigantismo de São Paulo, essa coisa de ganhar a Copa do Brasil, acabou o ano, é meio... São Paulão. Não, mas esse é do São Paulo. São Paulo ganhou a Libertadores em 2005, a última Libertadores São Paulo ganhou. O quê? A Libertadores, em 2005, a última vez. E depois ganhou o quê no final do São ano? Paulo ficou o primeiro turno inteiro do Brasileiro na zona do rebaixamento. Aquele timaço do São Paulo de 2005... Ganhou o quê depois? Foi ser campeão do mundo. Então, São Paulo, Não, era uma coisa que era meio comum. O time ganhava a Libertadores no meio do ano ali. E aí depois largava. Aí vai lá, cara, já ganhei meu ano aqui a Libertadores. Vamos me preparar pro Mundial. Ficava ali. O São Paulo ficou assim 6 meses em 2005... Meteu 5-1 no Corinthians, meteu... Não, isso foi antes. Meteu 6-1 no Flamengo até, mas era assim, era um outro jogo que o São Paulo escolhia pra jogar bola. Na reta final, que falou, cara, o São Paulo tá na zona do rebaixamento. Vamos falar uns pontinhos aqui, senão a gente cai. É campeão do mundo e cai. E aí se escapou. Então o Dorival... Sabe que eu tenho um jogamento do Dorival antes desse período Flamengo e depois, né? Como que é? Porque o Dorival chega no Flamengo você vai lembrar, vindo do Ceará, né? O único título de relevância que o Dorival tinha até chegar ao Flamengo era a Copa do Brasil do Santos em 2010. Saudade pra ti. E eu falo, o o Santos tinha grandes jogadores ali, já tinha Neymar, Ganso e o Robinho ainda estava dando um caldo ali. E era uma Copa do Brasil que não tinha os principais times da Libertadores, né? Os times da Libertadores não jogavam. Verdade. Sem querer tirar mérito ou não, mas era uma Copa do Brasil mais acessível do que é hoje. O segundo trabalho dele no Santos foi muito bom também. Ele chega na final da Copa do Brasil de novo. Então, ele teve 20 anos trabalhando em grandes clubes, quase sempre fazendo um papel de bombeiro ali, tirando o time do rebaixamento. Eu citei o do São Paulo, fez um grande trabalho. Ele chega no Flamengo no meio da temporada pra salvar o ano. Mas faltavam títulos de peso. Até ele chegar ao Flamengo, o grande título de peso dele era aquela Copa do Brasil do Santos.
Você olhava assim, pô, um cara que tá há 20 anos no mercado, treinando grandes clubes e tal, e ele falava, muitas vezes eu aceitei, não sei se foi certo pra carreira dele, aceitou projetos ou trabalhos que talvez não eram os mais indicados ali, entendeu? E aí, por isso que ele teve poucos títulos na carreira. E aí, nos últimos anos, ele deu essa decolada. Saindo do Ceará. É bom o Ceará retomou a carreira dele, aí veio o Flamengo. Dá um salto pro Flamengo. Aí você fala, pô, ganhou no Flamengo. Ganhou no Flamengo, qualquer um ganha, né? Tem esse pensamento. O elenco é melhor. Aí ele vai pro São Paulo e ganha uma Copa do Brasil, que São Paulo não tinha, com um elenco enxuto, tá? Com problemas e tal. O Dorival ganhou a Copa do Brasil. O que quer dizer com isso? Não, porque tem técnico que é tão blindado assim que... não, coitado, deixa ele trabalhar, porque o elenco é muito enxuto, é muito curto. E tem disso... Não, tem vários, assim. Mas cite um. Você pode falar, Zubeldia. Não, mas Zubel o quê? Zubeldeus, desculpa. Zubeldeus, entendeu? Porque só do São Paulo, por exemplo, outros técnicos trabalharam e fizeram coisas inesperadas. O Diniz, com um elenco muito curto no São Paulo, liderou boa parte do Campeonato Brasileiro, quase ganhou o Campeonato Brasileiro. Aí tivemos o episódio do Perninha Mascaradinho. Entendeu? O elenco do Carpini não era maravilhoso. A rebarba ali da Copa do Brasil ganhou uma Supercopa. O Rogério não tinha elenco poderoso, fez final de Paulista, final da Sul-Americana. Supercopa é um jogo só, Bubu. Hã? Supercopa é um jogo só. Ganhou, não ganhou? Foi campeão, super campeão. Jogo? Então, é o seguinte... O Dorival, ele está em tese, ele foi mal na seleção, mas é o ápice da carreira dele. Dorival é um nome de primeira prateleira para qualquer time que esteja trocando de treinador. Sim. Porque os 2 últimos trabalhos dele, como diz o Capi, tem cenário nacional. Isso. Tem 3 carimbos importantíssimos. Isso. Né? Libertadores, Copa do Brasil e Copa do Brasil. Correto. E goste você ou não, é igual o Tite, você pode gostar ou não, é o último treinador da seleção brasileira. Então tem uma valorização, tem o status e tem o resultado em termos nacional. Isso aí para dirigente que está procurando escudo, que está procurando resolver problema, é uma beleza. Todo mundo que demitir treinador agora vai pensar no Dorival, pelo menos. Caso o Corinthians não concretize essa iminente negociação aí. Então tem muito disso. Agora, a gente pode sentar aqui e falar como o Dorival termina o ciclo dele no Flamengo, como o Dorival termina o ciclo dele no São Paulo e como o Dorival não faz um bom trabalho na seleção. É só pra gente equilibrar a expectativa para daqui a 3 meses virar e falar, pô, o Dorival, achei que ele ia montar o melhor time do Brasil. Calma, talvez ele te entregue uma tranquilidade que hoje o Ramon não tinha. O Dorival é um cara muito querido por onde ele passa. Isso aí ninguém pode falar. Ambiente, em relação por onde ele passa, é um cara que as pessoas ficam até tristes quando a coisa não dá certo. Sabe? É um cara muito querido, ele, a comissão, tudo mais. Agora, daí a gente precisa equilibrar com a expectativa do trabalho. O Dorival ele vai chegar no meio de um barril de pólvora. O presidente está dando entrevista, não sabe se vai ser indiciado, se vai ser preso, se vai conseguir se livrar, se vai trocar presidente, como é que vai ser a política interna. O Memphis chegou e falou que o trabalho não existe. Ou seja, você vai ter que lidar com esse cara e colocar esse cara de volta no grupo. A informação da Lili é que pegou muito mal dentro do grupo. Você vai ter que administrar isso tudo. O tal do feijão com arroz, que eu não gosto muito desse feijão com arroz, porque parece que é muito fácil o feijão com arroz na seleção. Cheio de gente, cheio de ingredientes, não saiu. Não. Então, assim, você vai minimizar, às vezes, o que é feito exatamente. por ele. E ele vai ter que apresentar algo em campo. Para um Corinthians que é bom lembrar, o Corinthians tem bons valores para ter uma temporada um pouco mais digna. Não é que é só se livrar do rebaixamento, é só não passar vergonha na Sul-Americana. O Corinthians demanda um pouco mais com o investimento que tem. Então o Dorival vai estar sempre sendo lembrado. Ele hoje tem esse status. Se o trabalho dele foi bom, se vai ser bom, a gente precisa calibrar e lembrar do que foi feito ou não foi feito. Mas ele vai ter esse status de ser lembrado, sim, em primeira prateleira ali. Eu cheguei a falar aqui só uma coisa aqui. Agora eu vou ver se é verdade ou não, né? O que o passarinho tinha me contado. E é aquela história de que o Dorival tem uma dívida de gratidão com o São Paulo. E que, então, neste momento pós-seleção, o único clube que ele assumiria agora seria o São Paulo. É isso que tá te deixando mal. Tanto assim, porque o Dorival deixou em tese o São Paulo na mão, prejudicou o planejamento do São Paulo para ir para a seleção. Você compreende, o cara tá saindo para a seleção. Tá mas subindo. Ele vai ficar urubuzando o Zubeldia? Mas, por exemplo, o filho dele que trabalha com ele ficou no São Paulo algumas semanas depois. Ele deixou o São Paulo até a chegada. Não é que deixou. Essa narrativa aí também de que, nossa, então, assim, ninguém pode deixar o São Paulo... Vamos lembrar, além do Dorival, saiu boa parte daquela comissão técnica, São Paulo ficou desmontado ali na parte de comissão técnica, tal, tanto que o filho do Dorival ficou no São Paulo um tempo, mesmo com ele na seleção. E que então, assim, como ele tem ótima relação com a diretoria, com o grupo, ele que inventou o Alisson de volante. A gente fala aqui, elenco curto, não sabe inventar. O Caio Paulista, que foi chutado do Palmeiras e está sendo execrado já no Galo. Tem treinador, o Dorival que consagrou ele como quase um atacante ali, né? Lembra de novo, o Fernando Diniz transformou ele lá atrás esquerdo, né?
Não, tem treinador. Aí, mas pronto. então, assim... E por que ele não conseguiu fazer isso na seleção com melhores peças? Vai ficar em cima ali, mas em assim, cima, né, na corrente positiva. Então, eu não sei. Então, se o Dorival demitido. aceitar o Corinthians agora, cai por terra essa tese de que, olha, no momento tal. O Grêmio também está sondando o nome dele. O Grêmio também pensou o nome dele. Agora tô falando do Mano Menezes. Não sei se o Grêmio chegou a ter contato ou não. O Dorival jogou, né? Quando era júnior, né? O jogador dele era júnior. Ele passou pelo Grêmio também. Tem uma passagem, né, curta ali e tal. Então, eu estou curioso para saber a questão do Dorival. Pedro Ivo já trouxe a informação ao longo da semana que não tem mais amarras com a CBF, já foi rescindindo o contrato, era uma coisa que falava no começo. Livre, leve e solto. Né? Então, ele está livre, leve e solto para fazer o que quiser. O Tite está assim há um tempão. E o Tite falava que ele tem plano de treinar time europeu ou alguma seleção que vai para a Copa. Né? Então, o Tite eu acho mais difícil de você seduzir e conquistar nesse momento. E para o Corinthians também, o Corinthians ainda é o grande rival do São Paulo, né? Então, se o Dorival, não sei se na cabeça dele tem essa magoazinha assim, poxa, se eu assumir o Corinthians, eu vou estar machucando os São Paulinos. Será que ele pensa nisso? Eu acho que nem passa pela cabeça dele. Nem passa pela... Bubu. Puxa, não. É muito legal. É muito legal. Essa coisa desse amor, carinho. Tá romântico na bola, ele vai puxando. É do torcedor. Tá romântico na bola. Esse Dorival é profissional. A gente que torce, Bubu, a gente tem essa visão romântica, bonita. A gente se aflige, a gente se machuca. Às vezes a gente se sente traído pelo jogador, pelo treinador. Eu não faria isso, mas você não é o treinador. Não é você que está no mercado, o treinador sendo procurado lá. Só para não se ilude. Não se ilude, tá? Eu já me decepcionei muito. E outra coisa, se tiver pingando ali o Corinthians pro Dorival, o Dorival não vai pensar na dívida de crédito. Não tem Espera isso. o meu dia cair, aí eu vou lá... Não. Porque assim, aquela história... E é uma história real. O Tite com o Corinthians, ele voltou pro Corinthians ou foi pro Flamengo? Então, talvez o Dorival tá pensando no timing, não é o timing próximo do Corinthians. Que, aliás, é o clube grande de São Paulo que falta ele treinar, né? Ele seria o nono técnico a dirigir os 4 do estado. Os 4 grandes. Tem bastante gente, hein? Caramba, nunca foi o último. E esses outros 8 não choraram tanto assim. E é o seguinte, vocês tiveram uma convite, trocar de assunto, o Bubu tá muito abalado com essa parte. Muito, né, cara? Um negócio impressionante. Ia falar do Cruzeirão depois, viu, William? Não, vamos falar do cabuloso. Já a gente fala do cabuloso. Aliás, o Gabigol, a última vez que o Gabigol jogou bem foi no Dorival, né? No Flamengo, só o Dorival conseguiu botar lá Pedro e Gabigol juntos, e o Gabigol com ele marcava a lateral, vinha na ponta, corria, se matava. O Gabigol tá precisando de um Dorival também, né? Era menos sobre o Dorival e mais sobre a Aliás, o Dorival já tinha nome de remédio, né? Se tomar um Dorival... Que é isso? O Dorival já é meio nome de remédio. Agora legal, agora arrebentou. Toma um Dorival, acho que é bom pras costas, né? Dor nas costas, né? Não tem nunca ter... Dorival C, né? O Jailson pra não pegar gripe, né? Já tomou sua dose de Dorival hoje? Cara, em 2023 eu me curei ali. É boa a dose de Dorival. Tinha umas dores ali em 2023, o Dorival me curou ali. Mas me parece que você precisa desmamar desse remédio, cara. Você tá... Não sei, né? Mas de repente acha que vai curar tudo. Não quer deixar nenhum amiguinho problema tomar remédio. atual, Tá romântico, aí não pode aceitar o convite. Exato, é impressionante como a Dorival Ele ligou em 12 não horas, quis ficar com a ex e não aceita que a ex conheça ninguém. É isso. O NCFL, hoje é o dia decisivo ou não, né, pra contratação do Dorival. Claro que não é o melhor técnico no mundo, como os torcedores aí corintianos estão já debochando. Cara, mas é um dos melhores que tem no mercado. Não adianta. Se a gente ficar esperando, ele pode ir pro São Paulo. Se o São Paulo perder pro Santos amanhã, de repente o São Paulo aí tem mais preferência pro Dorival do que o Corinthians. Então, a gente tem que ir pra cima, tem que decidir hoje, cara. Não pode enrolar mais. Parece que ele gostou da proposta. Vai ouvir agora o Augusto Melo pessoalmente, porque ontem foi através de vídeo essa reunião com o Fabinho Soldado. Ele gostou da proposta do Corinthians, do time do Corinthians. Então tem tudo pra ser o Dorival realmente. O Tite parece que tá acertando aí com o time do Al Hilal no meio do ano. O Luiz Castro, cara, eu não gosto muito do Luiz Castro não, viu? Pra ser bem sincero, não me apego não. Eu gostaria mais do São Paulo do que do Luiz Castro, mas vamos focar no Dorival. Ele sabe armar bem uma equipe. Mas ele foi mal na seleção. Quem foi bem na seleção, cara? Talvez o Tite nas eliminatórias, mas assim, pegar a seleção, mas seleção é diferente de clube, como eu falo pra vocês. Não dá pra comparar você treinar uma seleção brasileira e você treinar um clube. Clube você tá todo dia ali com os jogadores, jogo o tempo todo. Seleção é a cada 2 meses vai ter uma eliminatória. Aí você fica ali 10 dias com os caras treinando. Não é a mesma coisa. Às vezes o treinador nem consegue colocar a tática dele em prática. E tem outra, jogador de seleção brasileira, os caras estão pouco se lixando pro Brasil aí, cara. Os caras vêm aqui com uma má vontade do caramba. Então o Corinthians fez o certo, ir atrás primeiro do Dorival. O Tite já rejeitou várias vezes, nem sei se realmente vale a pena. E também o Tite já tá, a gente fala um futebol de barriga cheia, né? Tanto que
ele dá mais autoridade pro filho dele conduzir os treinamentos, as palestras, do que ele mesmo. Então, cara, vem Dorival, vem ser feliz no Timão. Então, comenta aí se você gostaria do Dorival no Corinthians, deixa o seu like. E lembrando que ainda tem jogo contra o Sport, a gente tá falando do Dorival o tempo todo e a gente esquece que tem um jogo importante às 4 da tarde contra o Sport, dentro de casa, jogo aí que tem que vencer, não tem... Cara, a gente não pode nem pensar em empatar contra o Sport. Eu vou estar aqui, vai ser 3-1 pro Corinthians esse jogo, porque é difícil essa defesa não tomar gol. Então eu vou estar aqui 3-1, 2 gols do Memphis Depay e 1 do Yuri Alberto. Então comenta aí, deixa o palpite, deixa o seu like para ajudar a gente, se inscreva no canal se você não é inscrito. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!